todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 6. Hoje, dia 25/4/2023. Bom, vamos começar então a nossa aula respondendo aquela atividade ou atividade difícil. Coloca o pessoal para pensar, quebrar a cabeça. Não é fácil, né? Vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela para a gente fazer juntos aqui. Bom, se a gente usar a fórmula no celular, fica muito fácil fazer. Uma vez que você usou a fórmula no celular, você já também vai facilitar a sua vida lá para você fazer no manuscrito, no papel. Uma parte interessante que eu não coloquei um dos dados, né, que seria importante para você fazer manuscrito. Não é a fórmula, mas é o percentual elevado à quantidade de meses. Então nós temos, vou mostrar aqui para vocês, formulário. Bom, então nós temos aqui o formulário, tem 4 respostas. Tá, vamos ver quem que respondeu aqui. Não vou mostrar as respostas não, tá? Vou só mostrar os nomes. Então, o Daniel, a Débora, Natanaele e a Janaína são as pessoas que responderam. Bom, então vamos lá. Boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Bom, pessoal, então nós temos aqui a nossa primeira questão. Vamos considerar uma aplicação financeira no valor de 10 mil durante 2 anos, com juros compostos de 3% ao mês. Qual o valor do montante no final da aplicação? Bom, aqui, quando a gente olha para essa pergunta, faltou o que então aqui para facilitar a sua vida para você fazer esse cálculo manuscrito? Geralmente, quando isso aqui é uma prova de concurso público, aqui não é o caso. Eu deixei em aberto para vocês descobrirem, tá? Fiz propositalmente, deixei aqui aberto para ver se vocês descobriam. Alguns fizeram na calculadora, outros ficaram sofrendo aqui no manuscrito. Mas tem um dado importante. Qual que é esse dado? O nosso percentual elevado pelo tempo. E aí a gente vai encontrar um dado muito importante que vai fazer toda a diferença. Bom, aqui seria qual esse dado? Seria 2,03279, que seria esses 3% elevado a 2 anos. Então, esse valor geralmente aparece nas provas. Eu vou até mostrar aqui uma que a Luzia nos enviou ontem, tá? Ontem a Luzia nos enviou aqui a foto de uma prova de concurso público. Está aqui a imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar ela aqui. Pronto. Cássio reservou uma quantia de... Opa, ela voltou. Vamos ver aqui de novo. Eu só estou colocando isso aqui para mostrar para vocês que tem o dado. Isso aqui é de um concurso público. Inclusive, ela foi até cancelada porque os resultados aqui não bateram. Pronto. Agora não quer abrir. Só um minuto. Vamos aqui novamente. Pronto, abriu. Cássio reservou uma quantia de 12 mil das suas economias para fazer uma aplicação de juros compostos a uma taxa de 0,24 ao mês durante 9 anos. Após esse período, aqui é o dado, tá?
esse dado que eu falei para vocês que eu não coloquei. Geralmente na prova de concurso eles colocam esse dado. Por quê? Para facilitar a sua vida. Aí, composto a taxa de... aqui, ó, após esse período de investimento, utilizamos 1,295 para a taxa elevada ao tempo. Então, ele quis dizer que essa taxa aqui de 1,0024 elevada ao tempo, que é 108, nós encontraríamos esse valor, 1,295. E aí você vai me perguntar, mas professor, então todas vêm dessa forma? Sim, toda prova de concurso público vai vir. Isso aqui é só um dado, tá, gente? Qual que é o dado? É a taxa 1,0, por que aqui está 0,24 e aqui está 1? Porque a gente não soma 1 mais o valor da taxa lá na fórmula. Vocês lembram lá como funciona? Eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou adicionar um aluno aqui que está entrando e a gente vai dar continuidade. Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Vamos lá. Então, pessoal, aqui ó, nós temos a questão. Cássio reservou uma quantia de 12 mil das suas economias para fazer uma aplicação no juro composto na taxa de 0,24% ao mês durante 9 anos. Então, essa é a questão para ser resolvida. E aqui ele me deu um dado. Qual que é o dado? O valor da minha taxa elevado ao número de parcelas. Então, é o valor da taxa elevado a 108. Então, eu vou ter o valor de 1,295. Para eu poder colocar isso aí na fórmula. Porque, geralmente, a nossa fórmula, o que que é? É o capital vezes, né, a minha taxa, vezes, né, entre parênteses, aí 1 mais a taxa elevada ao tempo. Nesse caso aqui, eu já tenho um dado muito importante, certo? Aqui eu já tenho um dado. Vamos ver. Só vou fazer aqui para vocês observarem. Para vocês verem como que funciona. Vou colocar aqui mais embaixo. Como ele já me deu o valor da minha taxa elevada ao tempo, então eu vou usar esse valor. Aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar 12 mil, né, que é o valor do capital. 1, 2, 3. Já tá a conta já está quase feita. Vezes, porque lá eu não multiplico. Vezes esse valor, 1,295. 15.540. Tá pronta a conta. Só que aqui, ó, no caso da questão que a Luzia nos mandou, se você analisar, não tem os valores. O que mais se aproximou, vou voltar aqui, vou aceitar um colega e depois a gente volta aqui e conclui com vocês o raciocínio. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. Aí aqui, ó, na questão que ela nos enviou, aqui na letra B, se aplicado a um juro simples. Vocês lembram do juro simples? O juro simples nada mais é que eu pegar esse valor, né, uns 12 mil, vezes 0,24 ao mês e multiplicar pela quantidade de anos, 108 parcelas. Eu vou encontrar o juro simples. E aqui no caso, eu até fiz essa conta, eu até enviei isso aqui para a Luzia hoje, que não deu certo, infelizmente aí não bateu. Eu não sei se eu anotei aqui. Acho que eu nem anotei. Mas aqui o que mais aproximou foi esses dados aqui da questão letra B. Né? Se aplicado a um juro simples das mesmas condições apresentadas, diferente o montante entre duas aplicações, valor, né, de diferença aqui seria 429,60. Só que essa diferença deu aqui uma pequena diferença. Eu vou voltar aqui novamente no WhatsApp para vocês verem. Eu mandei até para a Luzia hoje isso daqui. Eu não fiz nenhuma anotação, mas eu tenho aqui. Tá aqui. Bom, então aqui, ó, eu fiz, ó, nas contas de juro composto, né, deu 15.545,89.
E juros simples deu 15.110,40, ou seja, a diferença foi de 435. Foi a que mais aproximou lá daquelas questões, inclusive aquela questão foi anulada, exatamente porque os valores não ficaram ali, deu aproximado, mas não fechou o cálculo, por isso foi cancelado. Mas o importante disso aqui é mostrar para vocês que a prova de concurso público, ela te dá esse dado, e aí facilita a sua vida. Aí é só você multiplicar pelo valor do capital. Aí você vai encontrar o valor do montante. Então não é difícil. Aqui na nossa conta eu não coloquei esse dado, certo? Então eu deixei para vocês descobrirem esse dado. Vocês conseguiram compreender a questão do dado que é colocado na prova de concurso público? Então vamos lá. Então aqui, como eu não coloquei esse dado, a gente poderia, né, descobrir esse dado. De que forma? Primeiro eu tenho que... deixa eu só aceitar o colega aqui, a gente já dá continuidade. Boa noite, Maísa, seja bem-vinda. Então a gente teria que descobrir qual que seria esse dado. Se eu pegar essa fórmula aqui, né, 3%, eu vou jogar lá na fórmula, vai dar 0,3%, então vai dar 1,03% vezes 12, né, que é a quantidade de tempo. Eu vou encontrar, né, 2,03279, que seria o meu dado aqui, né? Seria 2,03279. Então esse seria o dado que eu teria disponível para poder encontrar o valor do meu montante. Aí ficava mais fácil. Mas como eu não deixei isso aqui para vocês, eu vou ensinar vocês a descobrir isso daqui. Né? Manuscrito, né, seria mais fácil eu transformar 3% em anos, para ficar mais fácil para eu descobrir. Por quê? Aqui no caso eu vou ter que elevar a 24 vezes. Isso para fazer manuscrito. Lembra lá que a Giz ensinou ontem? Ela falando dessa maneira aqui, ou você coloca tudo em ano, ou você coloca tudo em meses. No caso aqui, a taxa está em mês, mas o tempo está em anos. Então eu deveria transformar essa taxa de mês em ano. Aí eu conseguiria fazer isso manuscrito de forma mais fácil. Mas, como eu tenho a calculadora aqui, eu vou fazer na calculadora para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, lá na nossa taxa, né, a nossa taxa fica assim: capital vezes, aí entre parênteses, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Para eu descobrir esse dado aqui, o que eu posso fazer, né, vai facilitar a minha vida. Eu já sei, né, que lá fica 1 mais, qual que é a taxa? 3%, transforma esse em número decimal, vai ficar 0,03. Elevado ao tempo, então eu vou colocar elevado, né, 24. São 24 meses. Espera aí. Então, vou colocar isso aqui entre parênteses, porque como são duas operações, pode ser que não dê certo. Então é 1 mais a minha taxa, 0,03, fecho parêntese, elevado Só um momentinho, ao meu tempo, 24, que é igual. professor. Oi? Eu acho que é um ventilador, alguma coisa pegando seu microfone aí. Ah, então que ótimo, ainda bem que você falou. Eu vou deixar aqui, eu vou organizar aqui para tirar esse barulho. Só um minuto. Aqui ficou errado. Só um minuto, eu vou tirar aqui, pessoal. E agora, melhorou? Melhorou, ainda tá fazendo muito barulho. Melhorou, professor.
Ótimo. Então vamos descobrir esse dado aqui. Eu vou fazer novamente aqui. Então, entre parênteses aqui. Deixa eu aceitar aqui o colega. Boa noite, Amina. Seja bem-vinda. Boa noite. Então vamos lá de novo, né? Vamos começar aqui novamente. Então, 1 mais 0,03. Opa, tô colocando errado aqui. Tô invertendo. 1,03 elevado ao tempo, que é de 24 meses. Pronto, aí ele encontrou o dado, né? Que é esse mesmo que eu coloquei para vocês aqui, ó. De 2,03279. Então esse é só um dado. Esse dado ele geralmente vem disponível para vocês. Aí é só você pegar o valor do capital multiplicado por esse dado aqui. Você já chega no valor do montante. Então, se a gente pegar aqui novamente, geralmente a gente pega aqui após a vírgula aqui, os 5 primeiros números, certo? Ou então eu posso jogar tudo na fórmula, tá, gente? Então eu estou ensinando isso aqui para quando vocês for fazer de forma manuscrito, fica mais fácil, porque aí o que você vai fazer agora? Como você já tem um dado, né, você vai unicamente pegar o valor do capital e multiplicar aqui por esse dado. É lógico que geralmente eles colocam umas pegadinhas lá para te desorientar, né? Como vocês podem ver aqui na pergunta que a Luzia nos mandou no grupo, que é de concurso público, eu já estou até mostrando para vocês, eles mandam um dado de forma para tentar te desorientar. Como vocês podem ver aqui, ó, Cássio reservou, né, uma quantia de 12 mil das suas economias para fazer uma aplicação de juro composto na taxa de 0,24 ao mês durante 9 anos. Então esse é o problema. E aqui ele me deu o dado para resolver o problema. Só que se eu não tomar cuidado, talvez eu vou colocar na minha cabeça que isso aqui seja uma outra conta que eu tenho que fazer. E não, já está pronto. Ele só está te dando o dado aqui, ó. É isso aí, né, Luzia, que te confundiu a cabeça. É normal, a gente pensa assim, mas puxa vida, o que eu vou fazer? Pode falar, Luzia. Não, professor, eu ia só complementar aí, falando que fiquei desorientada mesmo, viu? Essa foi a quinta questão, já não tinha mais cabeça para nada. Então, gente, essa questão, ela tá muito fácil de resolver, como eu mostrei para vocês. É só você pegar o valor do capital e multiplicar aqui, ó, pelo valor que ele te deu, que é o valor aqui de 1,295. Você já vai encontrar o valor, né, que você precisa. Então, é simples, só que assim, os dados vêm aqui para confundir sua cabeça, porque aí você vem, após esse período de investimento, utilizando, após esse período de investimento, utilizando. Então, após o período, o que foi utilizado no período? Então, foi utilizado 1,295 para a minha taxa de juros, 0,24. Por que está 1,0024? Porque ele transformou essa taxa em número decimal. E aí ela somou mais 1. Lembra que lá entre parênteses a gente coloca 1 mais a taxa de juro? Então, se você pegar 1 mais a taxa de juro transformada em número decimal, vai dar 1,0024 elevado à oitava potência, a 108. Por que a 108? Porque são 9 anos. Se você pegar 9 anos, vai dar 108 meses. Então, ele pegou a taxa de juro elevada a 108. Então, essa taxa de juro elevado a 108 meses. Então, ele encontrou esse dado. Então, ele te deu os dados para você fazer. Então, na prova vai vir dessa forma. Então, vai facilitar a vida de vocês. Agora, lá na nossa fórmula, eu coloquei o dado para vocês também. Certo? Então, vamos lá. Agora, vocês têm um dado aqui, ó. Se vocês pegarem o valor do capital e multiplicar por esse dado, vocês vão encontrar o valor do montante. Alguém quiser fazer aí? Calculadora, se tiver como.
Boa noite, Fabiola, seja bem-vinda. Então eu vou colocar minha calculadora aqui para a gente fazer. E depois a gente vai jogar direto na fórmula para vocês verem tanto que é fácil. E depois eu vou mostrar para vocês lá no Excel. Mas é bom, hein? No Excel que é bom Boa mesmo. noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda. Então, se a gente pegar aqui o nosso capital, 10.000 vezes, né, porque está multiplicando lá na fórmula, 2,03279, que é igual 20.327,90 centavos. Pode ser que dê uma pequena diferença aqui nos centavos e até nos reais, tá? Dependendo de calculadora por calculadora, vocês já ouviram falar de arredondamento? Então, tem calculadora que faz o arredondamento. Ou ela faz na fórmula, ou ela faz no percentual. Então, no Excel, nosso Excel é terrível. Ele é cheio de fazer arredondamentos. Então, pode ser que dá um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e ele arredonda um valor para você. Então, aqui, se nós formos analisar, deu 20.327,90 centavos. Vamos jogar na fórmula aqui na calculadora para ver se dá isso mesmo? Bom, a fórmula vai ficar da seguinte forma. A fórmula vai ficar da seguinte forma. Tá aparecendo a Dilma. Fica assim. Capital. Aí nós colocamos multiplicando, né? Vezes. Entre parênteses. 1 mais a nossa taxa. Quanto que é a nossa taxa? 3%. 3% em número decimal vai ficar quanto? 0,03. Fecha parênteses. Elevado ao tempo. Então, nós vamos elevar a um tempo. Qual que é o tempo? Durante 2 anos. Lembra que eu falei para vocês? Se a nossa taxa está em meses, nós temos também que colocar o tempo em meses. Se a nossa taxa está em ano, o nosso tempo também tem que estar em ano. Senão, não vai dar certo. Então, as duas frações aqui tem que estar do mesmo jeito. Aí a gente vai pegar o seguinte. Se são 2 anos, são 24 meses. Então, elevado a 24, que é igual. Tem alguma coisa errada aqui. Vou fazer de novo. Essa calculadora tem hora que ela me... Então, vamos lá. 10.000 entre parênteses 1 mais 0,03 fecha parênteses elevado a 24. Agora sim. Tinha alguma coisa errada. Não sei o que era, mas tinha. Então agora nós chegamos ao valor, né, 20.327,94 centavos. Observaram que deu uma pequena diferença, né, tinha dado 23.327,90 e agora nós temos 94 centavos. Então deu uma diferença de 4 centavos aqui. Esses outros valores para cá não não tem nenhum valor. Se a gente pegar aqui 94 centavos, essas outras casas aqui não vai ter valor nenhum. Então, deu o valor total, né, de 20.327,94 centavos, certo? Então, essa é a primeira questão. Isso nós jogando aqui na fórmula, né, que eu ensinei para vocês, que é o montante é igual ao capital, vezes, né, multiplica aqui, por entre parênteses 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, essa é a fórmula. Jogamos aqui dentro da fórmula e encontramos aqui, então, o resultado. Bom, então vamos para a próxima. Antes de pular para a próxima, eu vou mostrar isso aqui no Excel para vocês. Eu deixei até separado aqui.
Eu vou mostrar assim, só um pouquinho, tá? Não vou aprofundar não, porque depois lá no fluxo de caixa, quando a gente estiver mexendo com fluxo de caixa, aí eu vou mostrar isso aqui para vocês com mais afinco. Bom, aqui eu coloquei, já dei uma adiantada na coisa aqui. Quando a gente fala de calculadora científica, a calculadora científica ela é um pouco diferente dessa calculadora nossa, né, normal. E ela tem algumas teclas. E aí a gente tem que aprender a conhecer, né? Pronto. Eu estava aceitando o colega, a gente já vai voltar lá novamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, na calculadora científica, né, o PV, tá vendo aqui, ó? PV indica aqui o capital. Então, o capital é substituído por PV. PV na calculadora científica é o mesmo que capital. A taxa de juro continua aqui, né? É representado pela letra I. E o tempo é representado pela letra N. Tá vendo que vai confundindo? Por que não é uma coisa só, né? Padrão, né? Mas tem que confundir um pouco, né? Mas assim, se você for trabalhar com calculadora científica, aí você aprende isso aqui, é uma regrinha básica, também ela tem poucas teclas, logo você acostuma com ela. Mas aqui nós temos os dados, então. Nós temos aqui o capital, na primeira linha aqui, na segunda linha é a taxa de juros e na terceira linha o tempo. E aqui nós vamos colocar a nossa fórmula. Eu vou até apagar aqui, né? Eu tinha colocado um dado aqui, mas eu vou excluir esse dado. Uma vez que os dados estão aqui no Excel separadamente, fica fácil da gente fazer os cálculos, né? E depois que você fizer esses cálculos, essa fórmula fica aqui, e toda vez que você quiser descobrir esse cálculo, é só você vir aqui no Excel, fazer a modificação nos dados ali, alimentar, né, a planilha, já você vai ter o resultado aqui embaixo. Bom, então o nosso capital lá é 10 mil, a nossa taxa de juro lá qual que é a nossa taxa de juros? É 3%. Então vai ficar 0,3, 0,03. O Excel ele é danado para fazer isso aqui. Quando você joga a fórmula aqui, né, ele desaparece aqui, né, fica 0,0, mas está 0,3 ali em cima. Vocês podem ver, né, que está aqui 0,3. Vou deixar daquele jeito ali. O tempo são 24. Pronto. Agora, para eu poder descobrir quanto vai dar, então eu vou jogar a fórmula aqui. A fórmula, então, vai ficar da seguinte maneira. Você vai clicar igual. Primeiro, né, o capital. Primeiro que vem é o quê? Capital. Então, é o capital. E aí o capital vai multiplicar entre parênteses, do mesmo jeito que a gente coloca lá. Aqui primeiro vem o 1 mais a nossa taxa de juros, fecha parêntese, coloco, né, o expoente de elevação e 24. Quer ver que não apareceu o expoente? Opa. 24. Pronto. Então ele já me deu o valor, né? 20.327,94 centavos. Tá pronto a conta. Existe outra maneira de fazer? Sim. Eu até coloquei a fórmula aqui, que é através da fórmula VF. Então se eu coloco igual VF, essa já é uma fórmula aqui do Excel mesmo. Aqui, ó, quando eu aperto aqui na fórmula VF, vai aparecer, né, a taxa
Aqui no caso vem o número do percentual, né, a porcentagem, valor da parcela e o capital. Então a gente vai começar aqui, primeira coisa é a nossa taxa. Aí eu coloquei a taxa, 2 pontos, ponto e vírgula na verdade. Depois eu vou colocar o número de parcelas, 24, ponto e vírgula. Aí aqui, ó, pagamento. Como não tem valor de pagamento, eu coloco ponto e vírgula novamente. E aí eu vou para o valor de capital. Aí eu vou fechar aqui o meu parêntese. Vou dar um Enter. Observe que ele me deu o mesmo valor, 20.327,94. Uma vez que essa fórmula aqui está feita, né, se eu quiser descobrir outros valores, é só alimentar aqui em cima. Né? Toda vez que eu alimentar, por exemplo, se eu colocasse aqui 20 mil ao lugar de 10. No momento que eu der um Enter aqui, já vai alimentar também aqui a parte de baixo. Por isso que o Excel é muito bom. Ajuda muito. Isso daqui, para vocês executarem no trabalho, no dia a dia, isso aqui é muito bom. Vai ajudar vocês. E vai ajudar também, no caso, se vocês forem fazer alguma aplicação, ou se vocês forem comprar alguma coisa. Alguma dúvida aqui? Tranquilo. Nossa, pessoal, que silêncio. Me deu até medo agora. Bom, então vamos voltar lá para nossa questão de novo, né? Mas vocês não estão dormindo aí não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não durmam. Nós está online 100%. Então tá bom. Então vamos aqui, né, para nossa questão aqui de número 2. Oh, parece que tem até um bebê aí. Aqui não tem jeito de dormir, professor. Tem que despertador ambulante. Eita, que maravilha. A felicidade está presente nesse lugar, então. Graças a Deus. Aonde tem criança, tem festa, tem alegria, tem barulho. Aprender porcentagem. Muita bagulho. A matemática com esses bebezinhos não é fácil, não, viu? Não. Mas vamos lá, vamos tentar. Não, mas vai dar certo, que isso, gente. Vai sim. Dar certo. Eu sou persistente. Ah, com certeza, vai dar certo. Bom, então nós temos aqui a nossa questão de número 2. Número 2. Bom, então aqui na questão de número 2, né, o Daniel fez um empréstimo no valor de 5 mil para pagar em 6 meses, com o juro composto de 2,5% ao mês. Quanto o Daniel vai pagar ao todo por esse financiamento? E logo, se fosse uma prova de concurso, apareceria o dado aqui para você fazer a multiplicação. Como não é, né? Então vamos lá para a nossa calculadora. Primeira coisa que nós vamos colocar é o valor do montante. Capital. Valor do capital. E aí nós vamos multiplicar, entre parênteses, vem 1 mais a taxa de juros 0,025. Fecha parênteses. Elevado. Aqui no caso está falando em 6 meses, né? Elevado à sexta potência. Que é igual 5.798,46. Alguém fez? Deu certo? Professor, eu fiz, peguei o resultado e dividi por 2, que é 6 meses, né? Não sei se vai dar certo. Você fez por 12 e dividiu no meio? Foi.
Se fosse no Pode dar juro uma simples, porcentagem dava. a mais, mas Se fosse no juro simples, dava certo. No juro composto não dá certo porque ele vai cobrar juro durante todo o período dos 12 meses. Por exemplo, se a gente colocasse elevado a 12, vamos fazer aqui só para gente ver. Vou anotar esse valor aqui, só para você entender melhor. 5.798,46. Bom, vamos lá. 5.000 vezes, entre parênteses, 1 mais a nossa taxa 0,025. Fecha parênteses, elevado a 12. Daria essa calculadora, ela tá me... daria isso aqui, ó. 6.000. Agora, o outro valor que nós encontramos foi 5.798. Aqui nós encontramos 6.724. Ele quis dizer o seguinte, que se fosse em 12 meses, ia ser esse valor aqui. Agora, se eu pegar esse valor e dividir ele no meio, vai dar 3.000 e pouco. Então, não daria certo. Porque o valor que nós encontramos foi de 5.798. Não, professor, só o resultado de um ano e divide no meio, não é o montante, não. Ah, não é o montante. É porque aí é só 6 meses, né? São 6 meses. Mas no caso, nossa taxa está em meses. Então, como também o nosso capital está, no caso, nós vamos pagar, né, o nosso tempo está em meses e o nosso juro também está em meses, então não precisa fazer essa mudança. Entendeu? Fica tudo em meses. Ou você transformou tudo em ano. No caso, tentar entender você aqui. Você colocou aqui o tempo em ano e a taxa de juros em anos também. Porque essa taxa de juros tem que ser só em ano, não pode ser em 6, não? Que fica ela diferente, pode não é? ser em meses também. Por isso que eu estou falando para você. Aqui no primeiro exercício ela estava em anos. Nós transformamos em meses. Lembra que a gente colocou por 24 meses? Aí ficou a taxa em meses e o tempo em meses. Ou eu deixo tudo em meses, ou eu deixo tudo em ano. No caso aqui está tudo em mês, então eu não preciso fazer mudança nem na taxa e nem no tempo. É só fazer o cálculo direto. Entenderam? Aqui está tudo em meses, então eu não preciso fazer mudança. Aí no caso eu posso só lançar aqui a taxa direta. Agora vamos descobrir o outro dado aqui. 2,5. Vamos descobrir aquele dado que a gente descobriu da de cima, que é o que? A minha taxa de juros elevada ao tempo. Então vamos colocar aqui 1 mais a minha taxa 0,025. Aí eu fecho parênteses. Qual que é o tempo aqui? 6 meses, não é? Então eu não preciso fazer nenhuma mudança. Eu vou colocar 6, elevado a 6. Então, elevado à sexta potência. Bom, aqui nós temos o dado, né? Esse dado é aquele mesmo que a gente utilizou lá em cima. É mesmo assim, semelhante, né? Porque o valor ele vai mudar. Esse valor, no caso, é para essa conta aqui. Então, o nosso dado aqui é 1,159,69. 159,69. Então, nós já temos aqui, então,
o dado, né, que eu coloquei lá na de cima lá, vou colocar ele aqui também para vocês verem. Então esse dado aqui sempre ele vai ter nas provas de concurso. Coloca ele aqui 1,15969. Pronto. Agora é só pegar o valor do capital e multiplicar por esse dado. Você já vai encontrar o valor que você está procurando. Então vamos fazer aqui. O valor do meu capital é de 5.000. Vezes 1,15969. 5.798,45 centavos. Na fórmula, diretamente que nós fizemos, deu 5.798,46 centavos. Deu diferença de 1 centavo. Então, não faz diferença nenhuma 1 centavo aqui no caso. Essa seria a resposta mais correta? Essa seria a resposta certa. 5.798,45. Ou seja, você já tem os dados, né? Como eu mostrei para vocês. Vou mostrar aqui novamente. Eu coloquei o dado aqui para vocês, certo? Então, eu vou mostrar aqui que vocês sempre terão o dado. Tá aqui, ó. Após esse período de investimento, utilizando... Aqui, ó, esse é o valor do dado que vocês precisam. É só pegar o montante vezes esse dado aqui, ó. Sempre vai ter esse valor aqui. Só fiquem espertos, porque eles colocam assim, após esse período de investimento, utilizando 1,295 para, no caso, esse dado aqui, ele é para esse percentual aqui, elevado a 108 parcelas, ou seja, 9 anos. Então, sempre vai aparecer, tá? Não é o mesmo valor, mas é referente o percentual elevado ao número de parcela, ou elevado ao tempo, né? Então, sempre vocês terão esse dado aqui, e é só multiplicar o capital por esse dado. Lá no manuscrito é simples assim. Vou mostrar aqui também na nossa apostila, que aparece da mesma forma. Aqui na apostila, proporção, deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é aquele mesmo dado lá que eu falei para vocês que aparece. Tá vendo? Opa. Aqui, ó, como vocês podem perceber, ó, 2.000 vezes 1,02, que é a taxa, né, que nós temos, elevada a 12, ou seja, a 1 ano, 12 meses, né, 1 ano. Nós encontramos o dado. Esse dado sempre vai estar disponível para vocês em prova de concurso público. Aí é só você pegar o valor, ó, o montante é igual ao valor do capital vezes esse dado aqui que você já tem. Aí vai dar o valor do montante aqui embaixo. Então fica muito fácil. É só você ir lá e calcular o valor do seu capital vezes, né, esse dado que você já tem. Qual que é o dado? Né, é a sua... É o percentual, né, elevado ao tempo. Isso aqui, se fosse para fazer manuscrito, fica muito difícil fazer isso aqui. Imagina você multiplicar isso aqui 12 vezes. Né, multiplicando. É multiplicar por ele mesmo e vai multiplicando. Isso aqui é muito difícil de fazer. Então ele já te dá esse dado para facilitar a sua vida. Da próxima vez que eu for colocar, eu vou colocar o dado para vocês. Aí vocês só vai lá e pega o capital, multiplica por esse dado aqui. E aí vocês vão fazer com tranquilidade, tá? Então, ó, após esse período, por exemplo, se a gente ficar aqui 1,5 para 1, tá aqui, então o dado, né, vai sempre aparecer. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Só na hora de fazer que surge a dúvida, né, gente? Nunca vi isso. Parece que na hora que o professor está explicando tá tão fácil, depois fica difícil. Mas tem alguma dúvida, pessoal? Ou tá tranquilo? Então, a segunda questão aqui vai ficar 5.798,45 ou 5.798,46, tá? Vai dar diferença de 1 centavo se a gente jogar na fórmula direto aqui. Vamos lá no Excel? Vamos jogar ela lá no Excel para ver quanto que dá?
Então, nossa taxa é de 2,05 e o nosso capital de 5.000. Então, aqui eu vou colocar o capital. 5.000. Professor, acabou a energia aqui, por isso deu uma sumida. Conseguimos voltar agora. Ótimo, Daniel, tranquilo. Então, nosso dado é 5.000. Nossa taxa 0,025. E o número de parcela é 6. Aqui ele está arredondando, tá vendo? É aquela questão que eu falei para vocês. Eu coloco, mesmo assim ele ainda deu o valor exato, 5.798,47. Deu quase o mesmo valor. Ele aumentou 1 centavo aqui, tá vendo? Vou colocar a nossa calculadora aqui para vocês verem. Tá vendo? Nossa calculadora deu 5.798,45. Aqui no Excel deu 5.798,47. Pode observar que ele arredondou aqui o percentual. Ele é danado para fazer isso aqui. Só que aqui em cima aparece 2,5. Como vocês podem ver, 2,5. Só que aqui embaixo aparece 3. Mas só que o valor deu o mesmo, né? 5.798,47. Então, essa aqui é a questão de número 2. Observaram que eu só alimentei ali em cima e já apareceu o resultado aqui embaixo? Não é bom o Excel? Excel é a mãe. Costumo dizer que o Excel é uma das melhores coisas que já foram criadas. Ainda que suas ferramentas são difíceis de serem gravadas na nossa cabeça, né? A gente esquece essas ferramentas. Mas é muito bom, porque a gente consegue fazer muitas coisas e só alimenta o Excel. Bom, deixa eu ver o negócio aqui. Layout da página. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Tá dando para entender bem isso daqui? Ou vocês querem que a gente explique de uma outra forma? O negócio aí é decorar a fórmula, professor. Não tem jeito, tem que decorar a fórmula. Uma vez que decorou a fórmula, aí fica mais fácil, né? O negócio é a fórmula. Você decorou ela aqui. De todas as maneiras que você vai fazer, você vai precisar da fórmula. Vocês podem observar que no Excel vai precisar da fórmula, na calculadora vai precisar da fórmula, manuscrito vai precisar da fórmula. Então, de todos os jeitos, você precisa dessa fórmula para você fazer. Agora, se você memorizar assim, não, eu tenho um dado, toda vez que eu for fazer juro composto, uma prova de concurso público, eu vou ter um dado. Que dado é esse? Né? É o valor da minha taxa elevado à quantidade de tempo. Então, eu já tenho essa parte resolvida para mim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do meu capital, multiplicar pelo valor do dado que eu vou ter em mãos, que a própria prova vai disponibilizar para mim. É só multiplicar, você já vai chegar no valor do montante. Então, você grava isso na cabeça. Não, então, eu preciso do quê? Preciso saber que uma parte dele já vai estar resolvida para mim. Ou seja, lá eu já vou ter, né? Essa primeira parte aqui, ó, já vai estar solucionada. Porque o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente vai, né, 1 mais 0,02. Então, primeiro eu vou somar isso daqui. Eu coloco na fórmula. Primeira soma que eu vou fazer. 1 mais 0,02. Bom, que valor que dá isso daqui? Beleza, então eu encontrei. Então, o montante vai ficar 2.000 vezes... Esse valor aqui, ó, de 1 mais 0,02 dá 1,02, tá? Aqui esse valor já está somado. Agora, elevado, né, a 12. E aí é que está o detalhe. Isso aqui, se fosse para mim fazer manuscrito, me daria muito trabalho. Por isso que a prova já me dá isso aqui. Então, qual seria o próximo passo? Resolver isso daqui. 1,02 elevado a 12. E quanto que dá isso aqui? Pronto, tá aqui o valor. E esse valor aqui, a prova já me dá esse valor.
Então, toda questão de juro composto, ele já vai me dar esse valor aqui, para facilitar a minha vida. Então, o que, que eu vou ter que fazer lá na prova lá? Interpretar primeiro, né, para saber chegar nesse dado aqui, e depois eu vou pegar o meu valor do montante vezes esse valor. E aí eu vou chegar, pegar o meu valor do capital vezes esse valor aqui. Já vou chegar então no valor do montante aqui embaixo. Então, se você já tem esses dados, fica bem mais fácil. A única coisa que eu vou fazer é multiplicar o meu valor do capital vezes esse dado que eu já tenho disponível na própria prova. Então é só isso que você tem que memorizar. Agora é importante, né, vocês saberem que existe uma fórmula, né, para você fazer, porque vai que dá a doida lá no pessoal e eles não colocam esse dado lá para você, e aí você vai ter que descobrir, né? E aí nós temos o que? A fórmula, tá aqui, ó. A fórmula é essa. Montante é igual capital vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. Gravou isso aqui, já era. Igual assim, eu não vou dizer para vocês que eu consigo gravar por muito tempo. Minha cabeça, só Jesus na causa. Mas, como eu estou praticando, né, eu não esqueço. Igual eu fico aqui, se for para eu fazer aqui 10 contas dessa, eu já gravei aqui na minha cabeça, porque eu estou praticando. Mas se eu ficar sem praticar isso daqui, é lógico, a gente vai esquecendo. Por isso que a gente fala que a gente precisa estudar sempre, é igual no Excel. O Excel é maravilhoso, só que assim, o Excel tem uma caixa de ferramentas lá com, sei lá, 5.000 ferramentas. E aí, você lembrar dessas 5.000 ferramentas não é fácil, então você precisa praticar. Sempre que você conhece algumas dessas ferramentas, você começa a praticar essas ferramentas, começa a fazer alguns exercícios, né? Nunca deixe de fazer alguns exercícios assim, constantemente, para você recordar, né, desses cálculos, né, ou dessas fórmulas, que elas são muito importantes. E se você for trabalhar nessa área de capital, né, de investimentos, também você vai ter um treinamento, e aí você vai aprender a lidar com isso. Eu me recordo que eu fui trabalhar numa empresa de seguros, e seguro de carro. E a primeira vez, assim, o dia que eu cheguei lá, que eu comecei a ver as planilhas, né, as fórmulas, os cálculos, as taxas de percentuais que a gente lançava para cada veículo, o que era lançado, o que cada veículo ali, o que o seguro cobria para cada veículo, quais os itens que a gente tinha que incrementar em cada veículo. Quando eu comecei a observar o tanto de veículo, o tanto de taxa, eu falei assim, meu Deus do céu, eu acho que eu não dou conta desse negócio não, tá capaz que eu vou ficar uns 2 meses para aprender isso aqui. Mas assim, tudo que você coloca dedicação, você aprende muito rápido. O ser humano tem uma capacidade muito grande de aprender. Só que você precisa de quê? De foco, né? Eu quero aprender isso daqui. E foca no aprendizado naquilo que você quer. E eu foquei naquele negócio. Eu passei um dia, uma noite. No outro dia eu praticamente destrinchei aquele negócio. Com 3 dias eu já estava na rua vendendo seguro de carro. Com 3 dias eu já conhecia tudo daquele negócio. Lógico que eu tinha que ir lá, eu tinha que às vezes abrir a planilha, mas ali eu já tinha pelo menos uns 30 carros que eu já conseguia fazer ali o valor de parcela mensal, o anual, o semestral para cada carro. Então, assim, dedicação. Não é fácil. Em primeira mão a gente olha e fala assim, não dou conta. É muito para mim. Mas aí você começa a dedicar, fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tenta de novo, não deu certo, tenta de novo, vai lá, assiste a aula anterior, tenta de novo, e aí você vai conseguir. Daqui a pouco você não precisa nem de ficar mais olhando, você mesmo coloca ali no caderno e faz. Então, dedicação. Não é fácil para vocês, que é muito difícil, principalmente cálculos, né, que é umas ciências exatas. Então a gente precisa dedicar mesmo, senão a gente não consegue. Bom, então... Há controvérsias que é exato, porque na calculadora do Excel já provou que não é.
Aí eles falam assim, ó, é exata com exceções dos arredondamentos. Mas sabe, Débora, eu tava falando pra Débora que hoje eu tô esgotado, porque eu pensei que eu tava muito tempo fora da sala de aula. E aí nós estamos terminando o auxiliar administrativo, estamos fazendo esse aqui, e eu estou fazendo ciências naturais e matemática na UFMT. Como eu entrei de segunda chamada, eu estou atualizando as minhas matérias. Rapaz, estou 2 dias aqui nesse quarto travado aqui, eu tô para ficar louco já. Eu tô passando por um treinamento também, Daniel. E eu vou te falar, não é fácil não. Hoje eu fiquei o dia inteiro aqui na frente desse computador. A gente tá fazendo um curso. E aí é o dia todo aqui na frente desse computador. E agora eu ainda vou até umas 10h30, 10h40 aqui na frente do computador. E é difícil, viu? Mas com dedicação a gente vence, Daniel. É, com certeza. Se não tiver esforço, não tem glória. Com certeza. A minha sorte é que o Flamengo não joga hoje, porque o Rio dá com destino, não. Não vou nem tocar nesse assunto, senão agora vira confusão, né? Eu não torço, assim. Eu não sou. Esse não é o meu hobby. Né? Eu nunca aprendi. Como os meus pais eram pessoas assim que não tinham gosto, né, pelo futebol, então não me ensinaram e eu acabei não aprendendo também. Falar Flamengo, Corinthians, Palmeiras, eu vejo o pessoal brincando, curtindo uns com os outros e eu fico assim meio que boiando nesse negócio. Porque eu só aprendi, né, a assistir os jogos aí do Brasil, no caso de Copa América, Copa do Mundo. Os demais acaba que eu não vejo. Mas eu vejo que o pessoal gosta muito, né? E se deixar, a gente tem piada aqui a noite inteira, né? De um lado, o outro. O pessoal gosta, né, Daniel? Gosto. Eu, a seleção brasileira, eu não ligo muito, não. Não tô nem aí se joga, se não joga. Teve jogo que eu nem sei que era jogo. Mas o Flamengo eu sou meio apaixonado, hein? É, Foi a primeira pergunta que eu fiz pra Débora. Pode não torcer, mas odiar não vai ter casamento. e ela aceitou? Aceitou, né? Tá casada até hoje. Na sala grita, ela assiste lá, grita. Legal. Legal. Bom, nós temos então aqui a questão de número 3. Luzia fez um empréstimo no valor de 10 mil para pagar em 3 anos, com os juros compostos de 2,6% ao mês. Quanto Luzia vai pagar ao todo no financiamento? Bom, qual que seria o valor do montante aqui no caso, né? Vamos jogar então na nossa fórmula. Vou apagar isso daqui. Vamos fazer direto. Então, 10 mil. Na calculadora, gente, não é difícil fazer isso daqui, tá? E também, manuscrito também não é, porque você já vai ter, né, ali o valor, né, do tempo, do valor da taxa multiplicada pela elevação do tempo. Então, você já vai ter esse dado, é só pegar e multiplicar. Na calculadora é muito fácil, né? Então, é o capital, aí entre parênteses, 1 mais a nossa taxa, né, que é 2,06, então fica 0, lembra que a gente tem que transformar esse percentual em número decimal? Então tá, não esqueçam disso. Fecha parêntese, elevado, só lembrando que na calculadora de vocês, essa elevação aqui, que para mim aparece x elevado a y, pode aparecer um chapéuzinho, que é o expoente, tá? Aparece um chapéuzinho, então você vai colocar o chapéuzinho. E aqui nós temos o que? Nossa taxa está em meses, então nós temos que colocar também o nosso tempo em meses, porque o nosso tempo aqui está em anos, não é isso? 3 anos seria quantos meses? 36 meses. Isso, 36 meses. Então, elevado a 36, que é igual
25.194,45. Vamos anotar esse valor aqui e depois a gente tira a prova. 25 mil. Pô, professor, eu estava indo até no caminho certo, né? Mas eu não soube interpretar aí, ó, 25 mil. Eu achei que era R$25,19. Não, é 25 mil. Tá vendo que tem um ponto? A vírgula tá mais para frente. Isso, temos uma vírgula. Então, após a vírgula, você vai usar as duas primeiras casas, porque depois aqui não vai ter mais valor. Certo. Entendeu? Então você vai usar, né, 25.194,45. O restante aqui não tem valor nenhum. Tá Porque certo. no caso nós temos centavos, depois de centavos é o quê? Centésimos? Milésimos de centésimos? Acho que é isso mesmo. E aí não vai ter valor. Professor, antes que eu me esqueça, aí esse valor aí acrescenta ao capital ou ele já está com o capital e o juro? Aqui já está o valor pronto, capital e juro. Agora, se você quiser saber só o valor que você está pagando de juros, é só você pegar esse valor aqui menos o capital, que seria 10 mil, né? Então, 25 mil menos 10 aqui daria 15.194,45. Entendeste? Entendeste. Agora, imagina comigo. Carro usado é mais ou menos essa taxa de juro aqui. Juro composto. Agora imagina quanto você não paga num carro usado, se você for comprar ele parcelado. Olha o tamanho do valor. E é mais ou menos isso aqui, é 2.6, 2.5, 2.7, 2.9. É mais ou menos esse valor. A taxa de juros para um carro usado. Então fica muito caro no final das contas, né? Aí se você for dividir isso daqui pelo tempo, né, que seria de 3 anos, vai dar uma parcela, deixa eu ver aqui, que é igual, não, aqui não vai dar, vou colocar então aqui 25.194,45 dividido por 36. Daria uma parcela de R$ 699,84. 36 parcelas de R$ 699,84. Puxado, né? Fica muito. No final das contas, você paga 2 carros. E ainda sobra dinheiro, ainda se brincar. Então, vocês compreenderam, pessoal, isso aqui? Tudo certo? Agora a gente só vai ter mais um exercício depois. É aquele que está lá no final, viu? No final da apostila. Depois, se vocês quiserem tentando resolver lá, pode já ir tentando, tá? Se vocês quiserem ir tentando resolver lá no final da apostila, tem umas atividades lá. Pode ficar à vontade. Porque aí depois a gente vai resolver também na nossa penúltima aula, né, a gente vai resolver aquelas atividades lá. Então, se vocês que já quiserem ir sofrendo com elas lá, pode ficar à vontade. Sofrendo ou não, porque agora vocês não vão sofrer mais, porque agora vocês aprenderam a fazer. Aprendeu ou não aprendeu? Se não aprendeu, a gente vai continuar falando aqui até o final da aula. Eu aprendi, professor. Aprendi, professor. Ótimo. É importante. O professor, na hora que eu tiver mais de boa, depois eu só volta com a resposta da questão número 1 aí. Eu fiquei meio em dúvida, mas eu já pus a resposta aqui só para ter certeza mesmo. Então vamos lá. Por favor. Vamos fazer de novo. 10 mil vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa é 3%, 0,03, fecha parênteses, elevado ao tempo. Se é 2 anos, são 24 meses. Então, nós vamos colocar 24. 20.327,94 centavos. Certinho, Rogério? Certinho, tranquilo.
Então, pessoal, vocês vão considerar até aqui, ó. Eu acho que dá para ver o mouse aí, né? Então, sempre que aparecer, vai aparecer esse tanto de número aqui. Então, vocês consideram aqui, né, os primeiros, 20.327,94 centavos. Considera. O restante aqui não vai ter valor nenhum, certo? Bom, então vamos para a nossa apostila. Vamos falar um pouquinho sobre percentual. Vou fechar aqui. Então nós temos aqui... Eu não vou responder essa questão, porque quando eu lanço os dados aqui, vocês recebem os dados aí também no formulário, tá? Então por isso que eu não vou colocar aqui. Porque tem alguns alunos que ainda não fez. Então eu tenho que esperar esses alunos fazerem. Eu vou até tirar esses dados aqui para não confundir a cabeça das crianças. Vamos lá. Já estava aparecendo lá no formulário para vocês esses dados aqui. Porque aqui o formulário ele é online. Então toda vez que eu movimento o formulário aqui, movimenta para vocês também. E aqui nós já temos 8 respostas aqui, ó. Para vocês verem como que eu recebo essas respostas aqui no formulário. Então nós já temos aqui, ó, o Daniel, a Débora, nós temos a Natanaele, Janaína, o Silvestre, Fernanda, a Mina e Thalia. Então nós temos aqui já alguns alunos, 8 alunos que responderam. Então vamos para a nossa apostila. E vamos falar um pouco sobre percentual. Percentual não é difícil, né? É muito fácil. É mais fácil do que falar de taxa de juros. É bem mais simples, né, quando a gente fala de percentual. Porcentagem. Porcentagem ou percentual. É a mesma coisa. Então vamos lá. Eu vou interromper aqui e vou apresentar um guia aqui. Só um minuto. Isso aqui a gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo, né, a movimentar. No início eu sofri muito com isso daqui, porque eu não tinha esse conhecimento. Hoje isso aqui é um grande exemplo. Se a gente tiver dedicação, a gente aprende. Então, por livre e espontânea pressão, eu aprendi a mexer em muitas coisas depois que entrou a pandemia, porque a gente teve que ministrar os cursos de forma online. Então a gente está aqui, ainda estou aprendendo, né? Tenho muito para aprender, mas hoje eu já consigo fazer muita coisa aqui no Meet, né? Vamos lá. Porcentagem, velha conhecida até de quem estudou matemática básica, aparece contudo na matemática financeira. Porcentagem, também chamada de percentagem, é uma razão sextinal, ou seja, uma unidade de medida que apresenta proporções ou relações entre dois valores a partir de uma fração que tenha ou que tem, né, no 100 o denominador comum. Dentro da matemática financeira, ela pode ser muito útil para identificar, por exemplo, quanto do seu orçamento está comprometido com uma determinada despesa ou qual é a principal fonte de receita em termos percentuais.
seria interessante descobrir, por exemplo, que 2 clientes representam 56% do faturamento, não é mesmo? Mas quanto equivale 56%? Porcentagem pode ser encontrada a partir de diferentes cálculos. Um dos mais simples consiste na multiplicação de percentual, que deseja descobrir pelo valor presente. Para prosseguir, ou para seguir no mesmo exemplo, vamos supor que seu faturamento mensal seja de 14 mil. Logo, 56% equivale da seguinte forma. Aqui, como vocês podem observar, teve um erro aqui de digitação. Então, é 56 vezes 14. Porém, o valor, né, ficou certo, o valor da soma aqui. Só teve um pequeno erro aqui. Aqui deveria ser 14. Deixa eu ver se ele apaga aqui. Acho que não. 14. Pronto. 14 mil. Então, eu quero encontrar 56% de 14 mil. Então, vamos ver quanto que dá 56%. Como que faz? 56 vezes 14 mil é igual 784 mil dividido por 100, que vai dar 7.840. Ou seja, nós temos o valor final de 7.840. Isso aqui fica fácil de fazer se você for fazer numa prova de concurso público. Então você vai pegar, né, o valor 56 vezes o valor do capital, aqui no caso 14 mil. Você vai encontrar esse valor 784 dividido por 100. Então você multiplica, né, por 56, depois divide por 100. Porque 56 aqui no caso é 56 de 100. E aí você vai encontrar o valor. Isso na calculadora é muito simples de fazer, né? Para encontrar esse percentual. Vou mostrar aqui para vocês, né? Você pode fazer com muita facilidade. Também, né? Geralmente a gente usa muito, né, a calculadora, tipo 100 menos 10%, 100 mais 20%, 100 mais menos 15% e por aí vai. Eu vou até tirar a calculadora científica, porque aí não preciso nem usar ela, eu vou colocar a calculadora padrão aqui. Então o valor ali é 14 mil. 14 mil, se você vir aqui, ó, vezes 56%, você encontra o mesmo valor, 7.840, não é o mesmo valor que está aqui? 7.840, você já encontrou o valor. Então fica muito simples, né, de fazer isso aqui na calculadora. Não tem muita dificuldade. Ou se você analisar também, se é 56%, e nós temos então 100%, 56, 100% aqui menos 56%, sobra 44%. Se eu pegar, então, 14 mil menos 44%, espera aí, eu digitei um negócio errado. Não, dessa fórmula aqui não. Seria 14, é isso mesmo, 14 mil vezes a fórmula, fica mais fácil para não criar 14 mil vezes 56%. Ele vai chegar no valor que a gente precisa. Assim fica mais fácil, não vou passar outras fórmulas aqui para não confundir vocês. E se a gente fosse fazer manuscrito, também seria muito fácil, né? Vou jogar aqui na calculadora, como se a gente estivesse fazendo essa conta manual. Seria da seguinte forma: 56 vezes 14. 56 vezes 14, que vai dar 784 mil, dividido por 100. E a gente chega nos 7.840, certo?
Isso aqui, para você encontrar, né, fazer manuscrito, fica mais fácil dessa forma. Use a porcentagem do dia a dia para calcular descontos e lucros. Por exemplo, seu concorrente oferece 10% de desconto à vista e você pensa em oferecer 12%. Quanto isso representa na prática? Bom, aqui nós temos, considerando a venda no valor de 890. Se o meu concorrente lá está oferecendo 10%, 890 menos 10%, os bons de conta aí, 890 menos 10%, 890 menos 89, vai dar o 801. Vamos fazer aqui 890 menos 10%. 89 de desconto, né? E vai sobrar 801. Então é isso mesmo. Então o meu concorrente está fazendo por 801. E eu quero fazer então 12% para eu poder fazer um preço melhor do que o meu concorrente. Então eu posso multiplicar 12 vezes 890, eu vou encontrar 10.680, dividido por 100, que eu vou encontrar 106,80. Então o meu desconto vai ser de 106,80. Vai ser um pouco maior o meu desconto. E aí, se eu pegar então 106,80 aqui de desconto, a minha mercadoria vai estar sendo vendida por 783,20. Então eu vou estar vendendo por 783,20, enquanto o meu concorrente está vendendo por 801. Então eu estou fazendo a 12%, estou fazendo um preço mais barato. Então, para vocês descobrirem, né, da forma aí manuscrita, fica mais fácil fazer de que jeito? Então você vai pegar, né, o valor do percentual, que seria 12, né, 12%, vezes o valor do capital aqui, que no caso é 890, é igual 10.680. Agora é só dividir por 100. Dividido por 100. Tudo é fórmula na vida, tá vendo? Que é mais uma fórmula para gravar na cabeça. 106,80, esse é o valor do desconto, né? E se eu pegar então 990 menos os 106,80, logo eu vou ter o 783,20. Percentual é fácil, eu acredito que todos vocês conseguem fazer, né? Percentual. Ou tem alguém aqui que tem dificuldade de fazer conta de percentual? Ou de porcentagem, né? Tem alguma dúvida? Aqui, em porcentagem. Geralmente, quase todos nós, né, trabalhamos com porcentagem. Então, em algum momento da nossa vida, nós já trabalhamos com porcentagem. Ou então a gente pede desconto, né? Me dá um desconto, 5%, 10%. Ah, não, se não me der pelo menos 2%, eu não vou levar também não, vou embora. Então, porcentagem é bem conhecida no nosso meio, né? Nós fazemos isso o tempo todo, nós pedimos descontos o tempo todo, e esse desconto é em porcentagem. Então, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, nossa matéria de hoje que a gente programou foi isso, né? Já até atingimos aqui o ápice da nossa aula, já é 8h54. Daniel deve estar cansado, coitado, porque estudou muito hoje, colocou muita coisas em dias aí. Vamos aqui voltar aqui a nossa apresentação. Vamos voltar aqui. Só um minuto, pessoal, porque meu computador aqui hoje hoje ele já trabalhou muito. E aí ele fica assim, tá vendo? Ele não quer me responder. Só um minuto a gente já vai. Bom, enquanto o meu computador vai me respondendo aqui, deixa eu ver aqui as mensagens.
de vocês, se tem alguma dúvida aqui nas mensagens. Tranquilo. Certo. Bom, aqui tá tudo tranquilo. Bom, pessoal, então eu quero agradecer vocês pela participação. Interromper o compartilhamento. Agora o meu computador voltou. Maravilha. Vamos então encerrando essa aula por hoje. Quero agradecer vocês pela participação. Muito obrigado aí, que nós possamos continuar firmes. Amanhã vou passar umas atividadezinhas aí de porcentagem, pouca coisa, só mesmo para uma atividade complementar, só para que vocês possam aí treinar um pouquinho também a respeito de porcentagem. Muito obrigado pela participação, tenham todos aí um excelente final de noite, bom descanso para vocês, muito obrigado. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã, Até amanhã.